Olá pessoal, este é um vídeo extra relacionado com a matéria do capítulo 7 do livro. E neste vídeo eu tento responder a pergunta, afinal, o executivo cíclico é diferente de um laço principal com tratadores de interrupções? Como nós vimos no capítulo 7, a ideia do executivo cíclico pura não envolve tratadores de interrupção. Quando muito, nós temos um tratador de interrupção do timer que é usado para marcar o início de cada ciclo menor. Então, puxando de volta esse exemplo aqui, nós temos um sistema com 5 tarefas, cujos períodos e tempos de execução, no pior caso, são dados. Se for resolver isso com executivo cíclico, a gente vai construir um ciclo maior que se repete, indefinidamente, e ele, por sua vez, será dividido em ciclos menores. Esta divisão em ciclos menores permite que eu acomode os períodos das tarefas e coloque os tempos de execução delas ali dentro. Então, aquele conjunto de tarefas que tínhamos antes vai ser programado dessa maneira aqui. E nós temos, então, apenas uma interrupção de timer dizendo para a gente, se for usada, não precisa, pode ser um loop lendo um relógio do timer diretamente, né? Mas enfim, nós vamos dividir o código em ciclos menores, os quais se repetem, né, dentro do ciclo maior. E é isso que existe no sistema. É isto, acabou, não tem mais nada. Então, no executivo cíclico puro, este código aqui me mostra o sistema inteiro. E como não existe mais nada executando, não existe mais nada acontecendo, eu posso, deste código aqui, criar essa linha do tempo. Então, por exemplo, no ciclo menor, que aparece aqui em primeiro lugar, nós temos tarefa 1, 2 e 3. E aqui eu tenho tarefa 1, tarefa 2 e tarefa 3. A tarefa é uma função em C, por exemplo, ou uma subrotina em assembly, alguma coisa assim. No caso aqui, supondo que é sabido que, no pior caso, o tempo de execução destas três tarefas, 1, 2 e 3, vai dar 15 mais 4, 19 unidades de tempo. Eu tenho, então, que tudo que eu faço dentro do primeiro ciclo menor demora 19 e, portanto, ainda tem uma folguinha de 1 aqui nesse ciclo menor. A grande característica aqui é que tudo que acontece é isto, e esta é a linha do tempo. É claro que, por exemplo, pegando aqui o ciclo menor terceiro, talvez o T1 termine aqui no seu worst case, ou talvez o T1 termine um pouco antes, o que me permita começar o T2 um pouco antes, que me permita começar o T3 um pouco antes, e todas as tarefas desse ciclo menor acabem aqui, me dando uma folga, maior aqui ao final. Lembre-se que aquilo que é reservado, mas não executado, a gente chama de tempo ganho, de gain time. Quando a gente pensa em laço principal com tratadores de interrupção, é bem parecido, mas não é igual. Eu puxei este exemplo aqui a partir, então, do uso de um laço principal com tratadores de interrupção. Lembre-se que o mecanismo de interrupção é importantíssimo, ele está presente em qualquer processador que existe hoje e permite que um controlador de periférico, Ethernet, timer, teclado, etc., acione um sinal elétrico no barramento e chame a atenção do processador, o qual reconhece a interrupção e desvia a execução para o tratador daquela interrupção. E interrupções são tipadas e, portanto, quando aciono o tratador, ou melhor, quando o processador aciona o tratador de interrupção, ele aciona o tratador correto. Então, nós temos aqui a memória que é passiva, são células de leitura e escrita, o processador via barramentos acessa a memória, e quando, por exemplo, algo é teclado, o controlador do teclado
coloca um sinal elétrico no barramento e avisa o processador. Ele também usa normalmente o barramento de dados para dizer, olha, aconteceu uma interrupção do tipo 10. E o processador, ele tem na sua tabela com os vetores de interrupção, e na entrada 10 ele tem o endereço da rotina, né, que trata interrupções do tipo 10, que a gente sabe é o teclado. Este é um mecanismo muito poderoso e a gente pode usar ele, então, em conjunto com a ideia do laço principal, né? Se eu estiver executando o meu laço principal, né, aqui a rotina em execução é o meu laço principal, e entra uma interrupção é reconhecida, o que acontece é que alguns registradores são salvos automaticamente pelo processador, tipo program counter e flags. O próprio código do tratador de interrupção salva os outros registradores que ele precisa usar, ele faz o que tem que fazer, repõe os registradores que ele salvou e executa uma instrução de IRET. No que ele executa a instrução de IRET, após ela, aquilo que estava executando antes retoma sua execução. Então, a ideia é, deixa o laço principal rodando e, de vez em quando, algum controlador de periférico vai gerar interrupções. Nós vamos temporariamente suspender a rotina em execução, que é o laço principal. Vamos executar a tarefa, que é o tratador de interrupção, e depois do IRET eu retomo, né, o laço principal aqui. Se eu puxar um exemplo como esse aqui, fica clara a diferença. Nesse código eu tenho um laço principal, que é essa parte aqui em preto. Observem que o laço principal é um loop, correto? Aonde eu repetidamente executo as tarefas 1, 2, 3, 4 e 5. Cada tarefa é uma função em C, que pode chamar outras funções em C, pode ser também uma rotina em assembly, algumas outras linguagens eventualmente podem ser usadas também, né? Eu estou definindo que o ciclo do laço principal executa a cada 40 milissegundos. Em algumas implementações, isso não é feito. O laço roda na maior velocidade possível. Mas eu vou colocar aqui, no início do laço, essa rotina espera próximo ciclo, de maneira que eu executo o laço completamente e espero um novo ciclo de 40 milissegundos. Portanto, eu estou executando o laço a cada 40 milissegundos. Isso é interessante porque, por exemplo, do jeito que está aqui, todas as minhas 5 tarefas têm um período de 40 milissegundos. Mas eu posso colocar um if, né? Esse if pode ser aqui ou dentro da tarefa, tanto faz, né? De maneira que eu, por exemplo, execute a tarefa 2 a cada 3 passagens pelo laço. Então, a cada 3 ciclos de 40 milissegundos, eu executo apenas uma vez a tarefa 2. De maneira que a tarefa 2 passa a ter um período, né, de 120 milissegundos. Portanto, o interessante de nós sincronizarmos a execução do laço principal com um relógio de hardware é que eu tenho um período bem definido para cada tarefa do laço principal. Ou é o próprio período do laço, ou é um múltiplo inteiro, né, daquele período do laço principal. Então, até aqui é como se fosse um executivo cíclico, cujo ciclo maior tem um ciclo menor só, e é isso daqui, tá certo? Mas quando a gente inclui tratadores de interrupção, a gente coloca tarefas adicionais. Por exemplo, eu tenho uma tarefa 6 que é executada toda vez que vem uma interrupção do tipo 6, por exemplo. O número não precisa ser igual, mas
fica mais fácil aqui, né, para mim explicar assim, né? E eu tenho uma tarefa 7 que nada mais é do que o tratador de interrupções quando entra uma interrupção do tipo 7. Então, eu tenho a cada 40 milissegundos a execução das 5 tarefas e, além disso, quando ocorrem interrupções do tipo 6, a tarefa 6 roda, que é o tratador da interrupção 6. Quando ocorre interrupção do tipo 7, a tarefa 7 roda, que nada mais é o que o tratador de interrupções do tipo 7. Agora, quando que ocorrem essas interrupções? A princípio, eu não sei, né? Se for uma interrupção de timer periódica, eu poderia até saber. Vamos supor que eu implementei uma tarefa 6 que responde a um timer interrompendo a cada 5 milissegundos. Então, a tarefa 6 seria uma tarefa periódica com um período de 6, né, ou 5 milissegundos, né, e ela vai ocorrer misturada com as tarefas do laço principal. Só que ela consegue ter um período bem menor, porque o timer que dispara a tarefa 6, ele está programado com um período bem menor do que o período do laço principal. Então, isso me permite fazer tarefas periódicas, porém não limitadas a esse 40 milissegundos ou múltiplos do 40 milissegundos. Agora, se eu tenho a interrupção 7 ligada a um teclado, a uma serial, a uma Ethernet, a qualquer coisa, eu realmente não sei, pessoal, eu não sei. Então, vai estar rodando aqui o laço principal e num instante que eu não sei qual é, até onde eu sei aleatório, é difícil, né, ou impossível de prever, vai entrar a tarefa 6 e vai entrar a tarefa 7. Então a principal diferença para o executivo cíclico é que agora a linha do tempo é diferente, né? Se eu olho para o meu laço principal com as tarefas 1, 2, 3, 4, 5, eu até posso desenhar aqui, né? Inicia o laço, roda 1, a 2, a 3, a 4, 5. Eu tenho esse ciclo aqui do laço maior principal de 40 milissegundos e aí repete tudo. Só que agora, lembre-se, eu tenho a tarefa 6 e a tarefa 7. Então, às vezes, a tarefa 6 e a tarefa 7 vão entrar. E aonde elas vão entrar? Eu não sei. Por exemplo, vamos supor que nesses primeiros 40 milissegundos do meu desenho, a tarefa 6 foi acionada no meio da tarefa 3. Significa que nesse ponto aqui, nós vamos colocar toda a tarefa 6 e isso aqui que estava faltando, né? Quando ela ocorreu, vai para depois dela. E talvez a tarefa 7, nesse primeiro ciclo, aconteça aqui. Eu até nem tinha nada para fazer, tudo bem. Ela aconteceu aqui e a tarefa 7 vai entrar e vai executar aqui numa área que, bom, de fato a gente não tinha nada para fazer. Depois, no ciclo seguinte, vamos supor que a tarefa 6 não acontece, tá? Não acontece. A tarefa 6 é um teclado, ninguém teclou nada agora, ela não acontece. Mas a tarefa 7 é uma linha serial e chegaram 2 caracteres, então talvez um caractere do T7 seja teclado nesse instante. Então, nesse ponto aqui, a gente vai rodar a T7 e tudo que estava depois ali vai ter que ir para trás dela. Mas vamos supor que o cara tecla algo de novo. E agora a interrupção de teclado é novamente acionada, o tratador de interrupções de teclado é novamente acionado e executado. E ele é o que a gente está chamando de tarefa 7. E aí a tarefa 7 entra, vamos supor, agora aqui. Então a gente para o T5 aqui no meio, novamente roda a tarefa 7 e o que estava faltando vai para trás. Ou seja, no executivo cíclico, ao olhar o código dos ciclos maiores e menores, eu desenho a escala de tempo e é aquilo que acontece. Em laço com tratador, não. Eu até posso desenhar a escala do laço principal sem a ocorrência de interrupções, porém,
eu tenho os tratadores de interrupção. As interrupções acontecem em instantes que, no caso geral, eu não consigo antecipar, não consigo prever, e, portanto, o código das tarefas tratadores de interrupção vão aparecer aqui no meio. E você sabe, a gente vai suspender o laço principal para rodar o tratador. Então, o tratador ele se enfia aqui no meio das tarefas do laço principal. Portanto, a escala de tempo passa a ser muito mais dinâmica, muito mais flexível, muito mais variável. O que eu uso como critério para decidir se uma tarefa é implementada como no laço principal ou como tratador de interrupção? Normalmente é o requisito temporal. Aquelas com requisitos temporais mais rigorosos, mais apertados, mais exigentes, eu vou colocar nos tratadores de interrupção, porque os tratadores de interrupção têm prioridade sobre as tarefas do laço principal, né? É óbvio, né? T6 e T7 como tratadores de interrupção, elas entram a qualquer momento aqui e fazem as outras esperarem, tá certo? Eu posso ter, como vimos aqui, a ocorrência, né, de várias instâncias de T7 no mesmo ciclo do laço principal. Então, se eu tenho uma tarefa que é periódica, mas o período é muito menor do que o período que eu uso no laço principal, ou eu tenho uma tarefa cujo deadline é apertado e, portanto, eu tenho que executar ela rapidamente quando ela chega, são critérios para colocar a tarefa como um tratador de interrupção. Às vezes, o que acontece, pessoal, é que a tarefa associada ao tratador de interrupção, ela tem uma parte rápida, que tem um deadline apertado, mas executa rapidamente, e tem uma parte lenta, a qual demora mais para executar, mas não tem tanta pressa, né? O que é muito comum de fazer é, no tratador de interrupção, tu põe aquelas ações urgentes, com deadline apertado, né, e que precisam executar logo, e ao final tu liga uma flag, um integer, um boolean, uma variável global booleana, né? E aqui no laço principal tu tem uma tarefa 6b, né, a qual a cada volta do laço ela testa a flag, né? E ela testa a flag de maneira que quando T6 não roda, T6b vê que é falso e não faz nada também, né? Ela não roda, ela não faz nada. Porém, quando ocorre a interrupção 6, T6 faz as coisas urgentes rapidinho, tratador de interrupção, e liga a flag. E aí, na próxima volta do laço, quando a gente passar por T6b, T6b vai testar a flag e vai ver, opa, true, aconteceu a tal interrupção, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, mas aqui no laço a gente é mais tranquilo, né? Faz as coisas mais devagar, sem pressa, temos mais tempo do que num tratador de interrupção. Um comentário final, interrupções muitas vezes são priorizadas, e, portanto, pode ocorrer vamos supor que na nossa máquina a interrupção 6 é prioridade alta e a interrupção 7 é prioridade baixa. O número depende, tá? Às vezes o número maior é prioridade mais alta, às vezes vice-versa. Mas nesse meu cenário, o que pode acontecer? Pode estar rodando, digamos, aqui, né? Vamos pegar aqui, ó. Pode estar rodando a T2, vem uma interrupção 7, a gente suspende o laço principal, suspende a T2, coloca o T7 para rodar e no meio do T7 vem uma interrupção 6, a qual tem mais alta prioridade, né? Ela é mais prioritária do que a 7 e, portanto, ela é reconhecida e a gente suspende o T7 e roda T6. Roda T6 até o IRET, né,
interrupt return do T6, aí a gente volta para o T7, termina o T7, faz o interrupt return do T7 e aí volta para concluir o T2. Se eu trabalho com laço principal e tratadores de interrupção, eu tenho que ter certeza que cabe no ciclo todas as tarefas que compõem o ciclo, mais todas as possíveis ocorrências de tratadores de interrupção. Tá? Se T7 pode ocorrer 20 vezes em 40 milissegundos, eu tenho que ter espaço aqui para colocar todas essas possíveis ocorrências de T7. Perfeito? Então, tratadores de interrupção com laço principal é uma solução parecida com o executivo cíclico, mas não é a mesma coisa, né? São coisas diferentes. Mais detalhes sobre este assunto vocês encontram no meu livro Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real. Até mais!